Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês sobre o Flamengo. Vamos falar sobre a situação do Ângelo. A gente trouxe aqui para vocês durante a semana sobre isso e o Flamengo oficializou uma proposta ao Santos pelo atacante Ângelo e falaremos sobre isso a partir de agora. Vamos falar também sobre os bastidores do Ninho do Urubu. A gente teve acesso a informações sobre o dia a dia de trabalho do Vitor Pereira e a gente vai falar bastante sobre isso com vocês a partir de agora. Vamos falar também sobre o Marinho. O Marinho disse que, dependendo da oferta salarial do Bahia, o Marinho topa a transferência, mas ele quer que o Flamengo pague todo o valor do contrato até o final do contrato, que é em dezembro deste ano. Então vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Tem Matheus Uribe também. Você que está chegando por aí, vai deixando aquele like aqui no nosso vídeo, que o like de vocês é muito, muito, muito importante para a gente. Tem um botãozinho aqui embaixo também, escrito assim, inscreva-se. Só vocês clicarem nesse botãozinho, inscreva-se, que a gente precisa muito também da ajuda de vocês se inscrevendo aqui no nosso canal. Vamos lá, que aqui é sem mimimi. Vamos começar, então, falando sobre a situação do Marinho, do atacante Marinho. O Bahia tem interesse na contratação do Marinho. O Bahia ainda não formalizou uma proposta salarial ao Marinho, né? Vem conversando, trocando uma ideia para ver o que consegue formalizar, tá? Essa proposta pelo Marinho. A situação é a seguinte: pessoas próximas ao Marinho, a percepção delas é que o Flamengo está forçando uma saída, que o Flamengo está forçando a saída, que o Flamengo quer que ele saia, que está forçando essa negociação com o Bahia. Essa é a percepção do Marinho. Então, a postura do Marinho ele topa a transferência, a depender da proposta salarial do Bahia, mas quer receber tudo que tem direito, né, até o final do contrato. Ele quer que, se aconteça essa transferência, o Flamengo pague o valor total do contrato, que termina em dezembro deste ano. Então, essa é a situação do Marinho. Como a gente trouxe para vocês, o Bahia ia intensificar essa conversa ao longo desta semana, acenou ao Flamengo a possibilidade de oferecer cerca de 8 milhões, né, de reais ali pela compra do Marinho, mas o Marinho deixa claro que é essa situação. Ele até topa ser negociado, mas ele quer receber todo o valor do contrato até o final, o salário que ele teria direito, bonificações e etc. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre a situação do Matheus Uribe, o volante do Porto. A gente conversou, né, mais a fundo com pessoas que trabalham com o Matheus Uribe, com pessoas do staff do Matheus Uribe, para buscar algumas informações sobre a atual situação dele. A informação que a gente teve é a seguinte: ele está em conversas com o Porto para uma possível renovação, mas ele pediu um aumento salarial e o Porto não está disposto a oferecer esse aumento salarial. Porque lá em Portugal, basicamente metade do salário vai para o pagamento de impostos, tá? Então, para o Porto pagar o que o Matheus Uribe quer receber no novo contrato, o Porto teria que pagar o dobro, teria que desembolsar o dobro. Ou seja, o Matheus Uribe custaria o dobro do que ele quer receber. Então, o Porto não está muito disposto a pagar. A conversa para uma renovação está caminhando para que não aconteça, e o Flamengo chegou junto do staff dele, está disposto a conversar e a tentar chegar num denominador comum, tá? Em questão de valores. O que eu soube é que o América do México, clube que inclusive ele já jogou, chegou junto dele há alguns meses, consultou a situação de um possível retorno, o contrato dele acaba
em junho agora, e tampouco o América do México está disposto a pagar o salário que o Matheus Uribe pediu naquele momento, tá? Essa é a informação que eu tenho em relação ao interesse do América do México em repatriar o Matheus Uribe. O Flamengo está disposto a fazer um esforço para contratar o Uribe, está disposto a oferecer um bom salário para ele, com luvas, até porque ele vindo, a possibilidade é grande dele vir de graça, já que o contrato dele acaba em junho. Neste momento, o Porto não está a fim de negociá-lo, né? Ele poderia negociar agora, mas o Porto tem jogo importante pela Champions League, tem algumas situações aí pela frente, não está disposto a negociar o Matheus Uribe neste momento. Mas essa é a informação, então, que a gente tem em relação ao Matheus Uribe, tá? É um jogador que tem conversas com o Porto por uma renovação, as conversas estão difíceis, os valores que ele quer, o Porto não está disposto a pagar, o América do México tampouco está disposto a pagar o que ele pediu neste momento, já o Flamengo se mostra disposto a negociar pelo menos valores próximos do que o Matheus Uribe pretende receber. Vamos falar agora sobre a situação do Ângelo. Agitou aí o mundo rubro-negro, porque o Flamengo oficializou uma proposta pelo atacante Ângelo, uma proposta de 13 milhões de euros. É uma negociação muito complexa. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque o Santos tem 70% dos direitos econômicos do Ângelo, o Ângelo tem 30%, tá? O Flamengo quer comer 80%, mas como é que o Flamengo vai comer 80% se o Santos só tem 70%? Aí é que tá. O Flamengo fez uma oferta ao Santos, tá? Pelos direitos econômicos do Ângelo e pretende também negociar com o Ângelo uma parte, pelo menos uma parte dos direitos do Ângelo. E aí o Flamengo pagaria ao Ângelo ao longo do contrato. A ideia do Flamengo é fechar um contrato com o Ângelo de 5 anos, que é o tempo máximo permitido pela FIFA. Então, o Flamengo quer o tempo máximo com o Ângelo. E aí é uma negociação, como eu falei para vocês, complexa. Complexa. Por quê? Porque o Santos ele quer manter no mínimo 20% do Ângelo. O Santos quer manter no mínimo 20% do Ângelo. Então, ainda é uma situação um pouco complexa e amanhã, na quarta-feira, a gente deve ter novidades sobre o assunto, porque o Santos vai debater com o staff do Ângelo a proposta que recebeu do Flamengo, vai comunicar ao Barcelona também a oferta, caso aceite a oferta, porque o Barcelona tem prioridade, ou seja, o Barcelona, se ele quiser, ele pode cobrir a oferta do Flamengo e levar o Ângelo. É muito difícil que isso aconteça? Muito difícil, tá? Mas existe essa possibilidade, é um processo natural que o Santos tem que fazer, tem obrigatoriedade em contrato, em informar ao Barcelona, ouvir o Barcelona sobre essa situação. Ainda tem um outro ponto em relação à negociação do Flamengo com o Santos pelo Ângelo. A todo momento, o Flamengo negociou diretamente com o Santos, tá? O Flamengo não conversou com o staff do jogador. A empresária do jogador é a mesma empresária do Hulk, tá? A Marisa é a mesma empresária. Então, não houve uma negociação direta com eles. Pelo contrário, o Flamengo negociou diretamente com o Santos, todas as conversas aconteceram diretamente com o Santos, sem a participação do staff do atleta. E teve a participação também de um intermediário. Esse intermediário vai levar, claro, se a negociação acontecer, vai levar a comissão dele, porque ele participou da negociação toda até aqui, tá? E esse intermediário a situação não agradou o staff do atleta. Os empresários do atleta ficaram muito incomodados com isso, com o fato do Flamengo não ter procurado diretamente eles.
ter procurado diretamente o Santos e ter utilizado um intermediário nesta negociação. Já viram, né? Coisas do futebol. Então, sim, a negociação pelo Ângelo, ela é complexa, ela é complicada, mas é um jogador que o Flamengo vem acompanhando há muito tempo, desde antes da chegada do Vitor Pereira. O Flamengo já tinha tentado contratar o Ângelo quando ele ainda estava na base do do Santos, e o Vitor Pereira gosta muito do Ângelo. É um jogador que o Vitor Pereira acompanhou de perto quando estava lá no Corinthians, e é um jogador que o Vitor Pereira quer sim. Aí o pessoal fala, mas e o Matheus Gonçalves? O Ângelo e o Matheus Gonçalves, inclusive, são amigos. Não sei se vocês sabiam disso, mas compartilham até seleção de base juntos, são amigos, têm ótima relação. E hoje o Pedrinho, o comentarista Pedrinho, questionou essa contratação do Flamengo pelo Ângelo, né? O Pedrinho disse o seguinte: o Ângelo é uma joia, joga muito, tem mais tempo de profissional, mas Matheus Gonçalves deu uma resposta melhor do que ele. Se Vitor Pereira quer o Ângelo como uma solução para a ponta direita, hoje o Matheus Gonçalves entrega mais, sem sombras de dúvidas. Foi o que disse o Pedrinho, comentarista esportivo. Queria saber a opinião de vocês, quem aí aprova, quem não aprova a contratação do Ângelo, deixa os comentários aqui pra gente. Beleza, galera? Vamos falar com vocês agora sobre os bastidores do Ninho do Urubu, né? O dia a dia ali do Ninho do Urubu. Muita gente me pergunta, Raíza, os jogadores querem derrubar o Vitor Pereira? Informação que a gente tem é que não. É que o clima do elenco com o Vitor Pereira é um clima muito amistoso e que, inclusive, o Vitor Pereira apresenta um perfil completamente diferente daquilo que os jogadores do Corinthians contaram para os jogadores do Flamengo. O Vitor Pereira está diferente, ele não é o mesmo Vitor Pereira do Corinthians. Uma fonte que vive o dia a dia do Ninho do Urubu me disse o seguinte: o Vitor Pereira que a gente contratou foi o Vitor Pereira do Corinthians, mais efusivo, que não tinha medo de apontar os erros, que tirava o jogador se este jogador não fazia o que ele pedia. Mas o Vitor Pereira do Flamengo é diferente. O Vitor Pereira chegou mais manso, com a crista mais baixa, né? Amistoso, dizendo que conta com todo mundo e protegendo o grupo. Foi isso que uma fonte do Ninho do Urubu me passou. E que existe um incômodo também internamente sobre o comportamento da diretoria, que não coloca a cara para defender o trabalho do Vitor Pereira. Alguns jogadores se sentem expostos, porque depois das derrotas eles têm que ir para frente das câmeras e já foram algumas vezes defender o trabalho do Vitor Pereira. O próprio Vitor Pereira precisa defender o elenco do Flamengo, é o que ele vem fazendo, né, nas entrevistas coletivas, e defender o próprio trabalho também. Mas nem o presidente Rodolfo Landim, nem o vice-presidente de futebol Marcos Braz dão entrevistas e falam abertamente sobre o respaldo ao trabalho do Vitor Pereira. Isso incomoda porque o Vitor tinha um respaldo no Corinthians, o presidente do Corinthians, o Duílio, sempre vinha a público reforçar apoio ao trabalho do Vitor Pereira, mesmo quando ele criticava publicamente alguns jogadores, como no caso do Roger Guedes, que ele deixou no banco de reservas em várias oportunidades. Então, galera, existe ali uma situação no dia a dia do Ninho do Urubu, um incômodo em relação a isso e um perfil diferente do Vitor Pereira. Mas o que me passaram é que os jogadores gostam desse novo perfil do Vitor Pereira. Para eles, é o perfil que eles conheceram, né? De um cara mais amistoso, de um cara que protege os jogadores e etc. Além disso, existe o incômodo do próprio Vitor Pereira com essa falta de respaldo da diretoria, deles virem a público falar. O presidente Rodolfo Landim deu algumas declarações para o Mauro César, e no entendimento dele, essas declarações ao Mauro César são suficientes para aliviar a pressão e suficientes para mostrar respaldo ao trabalho do treinador. O Marcos Braz seguiu o mesmo caminho e disse que se o Vitor Pereira perder para o Fluminense, ele não será demitido. O que o Vitor Pereira precisa é o seguinte:
é vencer o campeonato carioca. Essas foram as palavras do Marcos Braz para o Mauro César. Vamos ver o que vai acontecer. O que eu sei também é que o Vitor Pereira, apesar de não cobrar isso publicamente, ele está um pouco incomodado com a falta de reforços. Reforços que ele pediu antes mesmo dele se apresentar ao Flamengo no dia 2 de janeiro. Vamos ver o que vem pela frente. Amanhã é dia de Fla-Flu. O volante André do Fluminense disse que o Fluminense é o favorito amanhã. Vocês concordam com isso? Ó, Fla-Flu não tem muito essa de favorito, não. Minha opinião. Mais de 41 mil ingressos foram vendidos para o Clássico desta quarta-feira. Estaremos lá trazendo toda a cobertura do Clássico para vocês. Você que está por aí, então, ó, ativa o sininho para que vocês sejam notificados sempre que a gente tiver a novidade por aqui, beleza? Ativa aí o sininho, ativa. Rodrigo Caio pode ser titular amanhã, o Vitor Pereira treinou com o Rodrigo Caio ao lado do Fabrício Bruno, tá? Essa foi a dupla de zaga treinada pelo Vitor Pereira. Lembrando que o Davi Luiz tá fora, o Davi Luiz está com problema, uma torção que ele sofreu aí no joelho, então ele não estará à disposição para o jogo de amanhã. Valeu, galera, grande beijo para vocês, muito obrigada sempre pela moral e tchau, tchau.